Aqui nós temos algumas outras aplicações de amplificador operacional. Primeira aplicação, isso aqui é um circuito bastante comum, ligando a saída diretamente na entrada inversora, nós obtemos voltage buffer, ou seguidor de tensão. Esse circuito faz com que a tensão de saída seja igual à tensão de entrada. Só que ele consegue aumentar a corrente. A corrente de entrada vai ser muito pequena, porque o terminal de entrada está ligado diretamente ao terminal não inversor do amplificador operacional e, como vimos, aqui não passa corrente, né? No caso de amplificador operacional ideal. Mas aqui a saída Vout vai conseguir gerar, né, correntes razoavelmente altas aqui na saída. Então, pega a tensão, né, sem drenar corrente, faz com que a saída tenha tensão igual à entrada, e consiga fornecer corrente alta, né, sem que drene corrente aqui na entrada, tá? Uma outra aplicação muito comum de amplificador operacional, esse amplificador não inversor. Nesta configuração, a tensão de saída vai ser multiplicada, tensão de saída vai ser tensão de entrada multiplicada por um ganho positivo. Inversor, né, o ganho nós vimos que era sempre negativo, né? E aqui nós temos um outro circuito bastante comum, né, que chama superdiodo ou retificador de precisão. Ele funciona praticamente como um diodo ideal. Aqui no diodo real, né, se vocês pegarem um diodo, em cima do diodo, quando polarizado positivamente, né, ele cai entre 0,6 e 0,7 volts, né? Aqui, usando esse circuito, não tem essa queda de tensão de 0,6, 0,7 volts. Aí, agora, vou dar algumas dicas de como fazer, né, o experimento simulado. Os meus comentários vão estar escritos em azul, tá? É, Utilizem o guia experimental, né, que eu preparei para a turma 1, né, tem o guia experimental genérico, né, para todas as turmas. Eu alterei alguns itens, né, e fiz versão do guia experimental simulado para a turma 1. Então, por favor, usem a versão que eu preparei para vocês, tá? Primeira simulação que vocês vão fazer, né, é a malha aberta, sem realimentação negativa. Então, nós vimos, né, que sem realimentação negativa, amplificador operacional funciona como comparador. Então, aqui está pedindo para montar esse circuito. Eu pus aqui no multisim, né? Só que aqui, por algum engano, eu troquei aqui mais com menos, né? Mas tudo bem, a única diferença é que a saída vai estar invertida, tá? Vocês simulem corretamente, aqui troquem menos com mais, tá bom? Então, aqui tá o circuito, né, do multisim, né? Aqui nós temos um circuito comparador, que vai comparar entrada não inversora com entrada inversora. Por quê? Porque não tem realimentação negativa. A saída, o que nós temos? Tensão de saída vai ser é, praticamente mais VCC, né, mais tensão de alimentação, se entrada inversa V mais for maior do que V menos. E vai ser menos VCC, quase menos VCC, né, se V mais for menor do que V menos. Tá? O resultado da minha simulação está aqui. Tá? Aqui o verde é a tensão de entrada e o vermelho é a tensão de saída. Repare que o vermelho ou está no mais 15 ou está no menos 15. Aqui tem um instante de transição, né? Esse momento de transição aqui aparece. Isso aqui não é uma reta completamente abrupta, porque o amplificador operacional real, o ganho não é infinito, né? Tá? E vocês podem ver que a saída está mais tempo na posição negativa do que na posição positiva.
Por quê? Porque devido a esse 1 volt que foi colocado aqui, né? Aí a saída fica positiva somente se a entrada ultrapassar 1 volt. Ó, esse aqui é um senoide que vai de menos 2 volts, menos, peraí, vai de menos 2 volts a mais 2 volts, tá? E a saída vai ser positiva somente quando a tensão ultrapassar 1 volt. Então a saída fica desse jeito. Isso aqui verde é a entrada e o azul é a entrada multiplicada por 10 para poder enxergar mais fácil. Aqui, ó. Temos aqui 10 volts, né? 10, né? Que seria entrada 1, né? Quando ultrapassa aqui 10, então a saída passa de menos 15 para mais 15 volts. E quando desce abaixo de 10, né, aí a saída passa de mais 15 para menos 15 volts. Então aqui está funcionando, o circuito está funcionando como comparador, conforme era esperado, né? Aqui o segundo item é para levantar curvas de transferência do circuito amplificador inversor. Aqui nós temos circuito amplificador inversor, né? Que tem realimentação negativa aqui, né? Aí vocês podem simular esse item de três formas. Vocês podem montar esse circuito e fazer simulação interativa. Vocês podem colocar aqui um multímetro virtual, né? Vocês podem ir alterando aqui tensões de entrada, né? Aí ir medindo as saídas e preenchendo a tabela. Esse é uma forma, né? Segundo método que a apostila sugere é parameter sweep, né? Um terceiro método eu achei melhor do que parameter sweep, né? É o DC sweep. DC sweep, que ele faz? Ele consegue fazer variar automaticamente tensão de entrada. Essa fonte aqui, né? Você programa para que essa fonte de alimentação varie de tensão aqui acho que vai de menos 1,6 até mais 1,6. Então, o que acontece? A tensão de entrada é isso aqui verde, né? Ele vai de menos 1,6 até mais 1,6 volts, né? Tá? E aqui em vermelho nós temos a tensão de saída, que vai de menos 15, né? Mais 15 até menos 15 volts aqui, tá? Aí, então, vocês podem simular de qualquer um dos três métodos, pelo método interativo e preencher manualmente a tabela, fazendo parameter sweep ou fazer DC sweep, tá? Agora, a apostila pede para mudar o sinal de entrada para um sinal senoidal. Então, fazendo isso, né, aí você vai obter aqui tensão de entrada verde e tensão de saída vermelho. Tá? Você entrou um senoide, né? Na saída nós temos um sinal amplificado aqui vermelho, né? E invertido, né? Que quando a entrada sobe, a saída desce, né? Agora vamos testar, é para testar aqui o somador inversor. Então, além de entrar aqui o senoide, também está entrando uma tensão DC de 2 volts. Tá? Também está entrando uma tensão DC, essa tensão DC vai ser 0 volt, 1 volt e 2 volt, para ver como é que muda. Então, fazendo isso com DC 0 volt, né? Nós temos aqui a saída, com DC igual a 1 volt, a saída, repare que a saída deslocou, né? Em vez de oscilar em torno de 0, agora está oscilando em torno de menos 2. E colocando DC 2 volts, a tensão de saída está oscilando em torno de 4 volts, tá bom? Então é isso, basicamente, essas são as dicas que eu dou para vocês fazerem o experimento de hoje, tá bom? O resto vocês podem fazer, façam o relatório, né? Façam as simulações e preencham o relatório. Se tiver dúvida, eu estou naquele horário marcado, estou disponível para tirar dúvida, tá bom? E aí vocês entreguem o relatório, né, em disciplinas.